Vamos falar hoje de uma obra gigante, de um monstro, né, da literatura mundial. Lev Tolstói com Guerra e Paz. Nessa edição, que é um calhamaço, hein? Publicada pela Companhia das Letras em 2 volumes. Há uma edição que ficou conhecida como uma belíssima edição de Guerra e Paz no Brasil, que é a edição da extinta Cosac Naif, né? Com a tradução do Rubens Figueiredo. Essa edição é exatamente aquela que era publicada, o texto, né, é exatamente aquele que era publicado pela Cosac Naif. Né? Os direitos autorais, a Cosac Naif parou suas atividades, né, já há alguns anos, e os direitos de publicação dessa versão, dessa tradução, ficou com a Companhia das Letras. Então, acaba sendo, digamos assim, uma excelente tradução, porque ela é, a meu ver, a única tradução feita diretamente do russo, né, dessa obra do Conde Lev Tolstói, né? Ou Leão Tolstói, né? Traduzindo. Mas eu não vou fazer hoje uma abordagem geral sobre a obra, não. Na verdade, a gente vai encontrar aqui na internet, no YouTube, então, a gente vai encontrar dezenas de boas resenhas, de boas análises em geral sobre essa incrível obra do Tolstói. Há pessoas que preferem Ana Karenina, há outros que preferem Guerra e Paz. Particularmente, né, eu sou, primeiro, muito fã do Tolstói e tenho uma certa preferência por Guerra e Paz. Né? Acho uma obra fabulosa, né? É uma obra não só grande do ponto de vista da extensão, né? Nessa versão aqui dá mais ou menos aproximadamente umas 1.500 páginas. Na edição da Cosac Naif, né, que ela é menorzinha, né? O tamanho é menorzinho do papel, vai dar 2.400 páginas, 2.500 páginas, é até maior em termos de páginas, né? O conteúdo é o mesmo, porque a tradução é a mesma. O que tem diferente, inclusive, nessa versão aqui da Companhia das Letras, é o fato de ter um pós-fácil, né? Que faz uma boa análise da obra, e esse pós-fácil não está incluído lá na edição da Cosac Naif. Mas, como eu estava comentando, eu não vou fazer hoje aqui uma análise especificamente da obra como um todo, não, porque vocês vão encontrar muita coisa boa, muita resenha muito bem feita, né, desse material. Eu resolvi fazer mais uma análise específica sobre um dos momentos, né, desse livro, que foi, quando eu estava lendo, um dos instantes que mais me colou na obra, sabe? Que a gente começa a ler e de repente a gente fica muito ligado mesmo na obra. E nessa parte específica, que é a Batalha de Borodino, que está descrita no 2º volume, né, dessa edição aqui. Foi uma parte que eu fiquei extremamente ligado, né? Fui estudar, inclusive, sobre isso, fui dar uma lida, né? O que é que tinha sobre a Batalha de Borodino. Não tem muita coisa, mas acabei assim, me entusiasmando, né, para querer entender um pouco mais sobre esse episódio, que é tão decisivo, digamos assim, né, para o livro como um todo. Né? O livro é um romance histórico, né, mas, dada a sua grandeza, dada a forma como ela é construída, há quem diga até, quem faça uma certa analogia com as epopeias, né? Por exemplo, Ilíada e tal. Mas, de fato, eu acho que talvez ele se encaixe mais corretamente como um gigantesco, né? Não só no tamanho, mas também e principalmente na qualidade, como uma obra magnífica, um romance histórico. Inclusive porque tem personagens históricos, né? Napoleão, né, por exemplo, né? E alguns outros, né? Alexandre, né? O soberano da Rússia, como assim o Tolstói o denomina aqui no livro, né, algumas passagens, e mais outras figuras históricas que Tolstói traz para o livro. Né? Por isso, essa característica de um romance histórico, portanto, que tem uma certa relação, né, uma afinidade com fatos históricos concretamente vividos e ocorridos.
Mas a Batalha de Borodino, ela acontece no dia 7 de setembro de 1812. Quando a gente está lendo o livro, a gente acaba encontrando que a descrição que o Tolstói faz é que ela ocorre dia 26 de agosto de 1812. E isso tem uma explicação. O calendário russo seguia o calendário de Juliano, acho que era São Juliano, uma coisa assim. E ele tinha um certo atraso em termos de dias, né, em relação ao calendário que hoje, por exemplo, nós temos. Então, na Rússia, naquele dia seria dia 26 de agosto. Né? A gente trazendo, né, para o calendário que utilizamos, seria dia 7 de setembro. Está aí a explicação, viu, gente? Porque essa diferença que você vai eventualmente encontrar quando vê a descrição aqui que essa batalha ocorreu dia 26 de agosto. Foi dia 7 de setembro de 1812. O que acontece? O livro, obviamente, ele vai falar, é meio implícito, né, de guerra e paz, mas nesse instante da guerra, portanto, nesse instante em que Napoleão avança sobre a Rússia, há uma série de explicações históricas, né, por que essa decisão dele avançar sobre a Rússia, porque ele se atirar, né, tão distante da França para tentar conquistar a Rússia. Essas são histórias que têm muito a ver com uma certa disputa comercial que você tinha ali da França com a Inglaterra, né, um certo boicote que estava tentando se fazer com produtos ingleses, e a Rússia acaba, digamos assim, não aceitando, né, ou burlando, né, ou enfim, não concordando com esse bloqueio que a França tentava fazer com os produtos ingleses, e isso acaba desencadeando o ataque de Napoleão sobre a Rússia. Mas no que Napoleão vai avançando sobre a Rússia, o general que acaba tomando a frente, né, das forças do exército russo é o Kutuzov, que era um velho general, não era o preferido do Alexandre, né, do imperador russo, mas acaba sendo ele o escolhido, né? E eles seguiam uma certa tática de recuo. Então, no que Napoleão vai avançando, né, para o centro da Rússia, vai avançando em direção a Moscou, Kutuzov vai recuando suas tropas, vai recuando, vai evitando a batalha, né, ou vai desgastando o menos possível o seu exército, né, evitando o quanto possível uma batalha mais direta. Até que chega nas proximidades já de Moscou. E estando já nas proximidades de Moscou, fica aquele dilema, né? Vai se entregar a Moscou ou vai defender Moscou? Kutuzov tenta ainda fazer uma última tentativa de evitar que Napoleão tome Moscou. E essa tentativa se dá exatamente no momento em que você trava ali essa batalha, que é a chamada Batalha de Borodino, que ela acontece ali muito próximo de um povoado, né, uma cidadezinha com o nome de Borodino, numa região até num campo aberto, inclusive, que não era muito usual, né, nas táticas de guerra, mas acabou sendo o local escolhido para que as forças de resistência do exército russo tentassem ali barrar o avanço de Napoleão em direção a Moscou. E aí, gente, a dramaticidade, digamos assim, né, de tudo o que acontece nessa batalha é incrivelmente descrita por Tolstói. É bem verdade que Tolstói já tinha participado de uma guerra, né? Salvo engano, na região da Crimeia, ali no sul, né, da Rússia, ele tinha participado de uma guerra nessa região e, digamos assim, ele conhecia, né, como se dava, né, uma batalha campal, uma batalha, né? Mas essa batalha de Borodino, ela foi provavelmente a mais sangrenta, né, de todas as batalhas aquela série de guerras promovidas ou estimuladas ou realizadas diretamente por Napoleão nas chamadas guerras napoleônicas, né? Depois que Napoleão chega ao poder. Então, do lado, por exemplo, russo, são 70 mil mortos, né?
do lado do francês, mais 30, 40 mil mortos, isso num dia, né? Essa batalha dura um dia, ela começa às 6 da manhã e vai até o finzinho da tarde, já comecinho da noite. Então, é assim, tem uma quantidade de baixas dos dois lados, é uma quantidade significativa. E aí vem uma curiosidade dessa batalha, né? É que se de fato você teve uma quantidade de mortos muito maior do lado dos russos, o exército francês também sofreu um relativo abalo, né? E esse relativo abalo, ele trouxe consequências significativas para aquilo que Napoleão queria. O fato é que Kutuzov ainda desejava permanecer, né, na guerra, permanecer nessa batalha para o dia seguinte, mas à noite acaba se reunindo ali com seus generais, né, e decidindo afastar-se. E no que ele se afasta, ele entrega Moscou de alguma forma para Napoleão. E aí vem toda uma sequência de episódios bem interessantes, porque essa sequência ela vai mexer com todas as principais personagens desse livro, né? São 3 as grandes personagens desse livro: Pierre, o Conde, não, Conde é o Pierre, né? O Pierre, o Príncipe Andrei e a Natasha, né? Essas são as 3 grandes personagens desse livro. E a invasão de Moscou, a aproximação de Napoleão de Moscou e depois, né, a ocupação do exército francês em Moscou acaba, digamos assim, dando uma redefinição muito significativa para todos esses 3, para outros personagens também, mas esses 3 de forma muito bem direta, né? Um pequeno spoiler, né? Ele chega a Moscou, Napoleão consegue se apoderar de Moscou, mas os habitantes de Moscou abandonam Moscou. E mais do que isso, não só abandonam, como também colocam fogo em Moscou. Porque toda a alternativa de Napoleão era chegar a Moscou e conseguir também se apoderar de tudo que fosse de insumos materiais, né, para suas tropas, né? Porque na medida que ele foi esticando, digamos assim, né, o seu corredor de entrada, né, até Moscou, as linhas de abastecimento do exército francês ficaram muito mais fragilizadas. E aí, ao se apoderar de Moscou, a expectativa é que ele pudesse também ficar com insumos, né, com tudo aquilo que ele precisava para ofertar para o exército francês. Mas como a população de Moscou acaba destruindo a cidade, né, ateando fogo na cidade, sobra muito pouco para ele, e vem a situação, né, porque no que vai passando o tempo vai chegando o terrível e tenebroso inverno, né, russo. É tempo um pouco antes disso, no outono ainda, que Napoleão tenta retornar, né? Ele tenta até fazer as pazes manter a paz, né, com Alexandre, manda carta para Alexandre, né, para o imperador russo, para tentar lograr uma paz, né? Mas Alexandre não dá nenhuma resposta, não manda nenhuma carta de volta, e dentro daquele silêncio, Napoleão não se vê com nenhuma outra opção a não ser retornar. E no que retorna, né, enquanto Napoleão estava com o exército todo desgastado, todo o exército russo foi se reconstituindo e foi ganhando nova força para que nesse retorno de Napoleão ele pudesse ser atacado de forma muito mais assertiva pelo exército russo, né? E aí se deu o episódio de definição, digamos assim, na Batalha de Borodino, o episódio de definição da guerra entre a França e a Rússia. E esse episódio, que acontece em 1812, inclusive, acaba provocando, né, provocando toda uma remodelação, digamos assim, na estrutura política, né, da Europa, sendo decisivo, inclusive, para que Napoleão, logo em seguida, viesse a perder
em 1815, e o poder político, né, na França. Bom, obviamente não apenas por essa descrição, né, do que tem aqui na Batalha de Borodino, mas e fundamentalmente pela grandiosidade que a gente tem nessa obra, né, que tem não só no título, né, Paz e Guerra, talvez não descreva tão perfeitamente o universo de questões que Tolstói aborda, né? Como normalmente é próprio das obras de Tolstói, você não tem apenas aí a questão da guerra, não. Você tem aí o amor, a amizade, poder, traição. Tem uma mistura de muitos elementos interessantíssimos nessa grande obra de Tolstói. Então, em algum momento depois, gente, eu volto para fazer alguma abordagem específica, né? Eu acho que essa obra ela é tão impressionante, né? Não só no tamanho, mas na qualidade, que vale a pena que a gente depois volte e comente algum episódio ou, quem sabe, algum aspecto mais, né, mais delimitado, mais particular da obra, né? Quem sabe alguma personagem, né? A Natália, que é uma personagem, Natália, que é uma personagem importantíssima, Pierre também, com o príncipe Andrei, ou quem sabe alguma outra personagem, né? O próprio Napoleão. Gente, mas é isso, tá? Valeu, e a gente se encontra em outro momento. Quem sabe com quem? Não sei ainda.